Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 117 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E nesta aula nós vamos estudar sobre o texto narrado em terceira pessoa. E como objetivos nós temos reconhecer textos que são narrados na terceira pessoa do plural, identificar quais palavrinhas nesse texto fazem com que ele tenha essa característica e que vocês tenham a capacidade de escrever um texto narrado lá em terceira pessoa no finalzinho da aula, tá? Peguem lá o caderno de vocês, pessoal, né? Abram na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para que vocês possam anotar durante a aula e terem esses conteúdos, né, disponíveis na hora de fazer as atividades, tá certo, gente? Então, para começo de conversa, nós vamos definir o que é um texto narrado em terceira pessoa, tá? Então, nós teremos um texto narrado em terceira pessoa se o narrador for aquele que não participa da ação. Eu até deixei em destaque aqui, olha, não participa da ação. Ele não pode ser personagem. Qual é o papel do narrador então, professora? Apenas contar os fatos, somente relatar a história. Esse tipo de narrador nós chamamos de narrador observador. Diferente do texto narrado em primeira pessoa, do singular ou do plural, que nós já estudamos nas aulas anteriores, né? Lá no texto narrado na primeira pessoa do singular, o narrador narra e é personagem, né? No texto narrado em terceira pessoa, ele apenas conta a história, apenas relata os fatos, ele não participa da história, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, olhem só. Orlando estava andando pela rua quando de repente tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Pegou-o vagarosamente, abriu-o e viu surpreso que havia uma grande quantidade em dinheiro. Vejam que o narrador do texto, o narrador desse fato aqui, né? Qual é o fato narrado? Orlando acha um pacote de dinheiro, esse é o fato narrado, né? Mas vejam que o narrador, aqui quem está contando, ele não é personagem, ele não participa, ele só conta o que aconteceu com o Orlando, né? Os verbos que eu deixei em destaque, tropeçou, abriu, viu, pegou, percebam agora que esses verbos combinam com a terceira pessoa do singular, ele. Ele tropeçou, ele abriu, ele viu, ele pegou. Quem é ele? O Orlando. Então, o texto narrado em terceira pessoa é isso. O narrador só conta a história, só relata os fatos, ele não participa, tá? Posso ter narração em terceira pessoa do singular, quando eu falo só, né, no singular, só Orlando, por exemplo, ou podia ser terceira pessoa do plural, Orlando e mais alguém, daí seria eles, né? Daí seria tropeçaram, abriram, viram, pegaram, mas continuaria sendo terceira pessoa do plural, tá? Terceira pessoa e continua sendo o narrador observador, tá? Terceira pessoa é sempre ele ou ela e o narrador apenas relata os fatos, tá? Então aqui vocês vejam, né, que os verbos eles concordam com o pronome ele da terceira pessoa do singular e que o narrador não participa da história, apenas conta aquilo que aconteceu com o Orlando, tá? Comparando textos. A seguir, nós vamos fazer uma comparação observando a diferença entre um texto narrado em terceira pessoa, com o narrador observador, e outro texto narrado em primeira pessoa, com o narrador personagem, tá? Vocês vão notar que o trecho narrado em terceira pessoa vai ter verbos que concordam com o pronome ele da terceira pessoa do singular. Já o texto narrado em primeira pessoa, nós vamos ter um narrador personagem e verbos que vão concordar com a primeira pessoa do singular eu. Vamos ver então? Então, olhem só, a prof fez um paralelo aqui.
Peguei o mesmo texto do Orlando, né, que estava na terceira pessoa do singular, ele, e passei ele para a primeira pessoa do singular. Na primeira pessoa do singular, nós já estudamos que o narrador precisa ser personagem, tá? Ele precisa contar a sua própria história, tá? Então, eu tenho que fazer de contas que eu sou o Orlando, né? Então, eu vou contar assim, ó. Eu estava andando pela rua quando, de repente, tropecei, porque sou eu agora, né? Em um pacote embrulhado em jornais. Peguei porque é eu, né? Vagarosamente, abri porque é quem? Eu, e vi, surpreso, que lá havia uma grande quantidade em dinheiro. Então, vejam que agora eu troquei a concordância dos verbos que era com o pronome ele, ó, ele pegou, ele viu, ele abriu, ele tropeçou, pelo pronome eu, né, já que eu tenho primeira pessoa do singular, eu tropecei, eu peguei, eu vi e eu abri, tá? E agora nós vamos fazer um pequeno momento de leitura, tá? Nós vamos ler um texto narrativo no qual nós temos a terceira pessoa. O texto é chamado O Conto da Mentira, tá? Foi escrito pelo Rogério Augusto, foi publicado lá no jornal Folha de São Paulo, num caderno chamado Folhinha, em 2003. Então, nesse jornal, dentro tem um encarte onde os escritores podem publicar contos, tá? E o Rogério Augusto, ele publicou um conto dele chamado O Conto da Mentira, tá? Vamos conhecê-lo, então. O Conto da Mentira. Então, ele diz assim: todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até na sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você, não existe gente de madeira. O pai de Felipe também conversa com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte aconteceu o que o seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe, a moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. Vejo que agora a mãe não quer nem saber, acho que é mentira, né? A mãe do Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento, ele está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixou de ganhar uma bicicleta porque mentia. E aí, gostaram da história? Descobriram quem é o Felipe? Quem que é o Felipe? O autor da história, né? Ele está contando sua própria história. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção? Mesmo sendo o autor da história contando sua própria história, ele usa a terceira pessoa do singular, né? Ele. Porque ele fala do Felipe, do pai do Felipe, da mãe do Felipe. Vejam que o narrador, ele conta a história como se não fosse ele não participa dela. Mesmo no finalzinho, quando ele diz assim: Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Quando ele diz que voltou a criar histórias, ele volta a criar mentiras, né? Mas agora são histórias que ele escreve. Agora sem culpa e sem medo. No momento, ele está escrevendo um conto. Ele fala dele como se não fosse ele. Ele fala em terceira pessoa, né? É a história de um menino que deixou de ganhar uma bicicleta porque mentia. E aí faz o leitor pensar, e agora? Será que a história é verdadeira ou não?
Pararam para pensar? Que legal, né? Porque olha só, ele diz assim, ele deixou, né, de sentir medo de escrever histórias, porque agora ele escreve e é um conto. E ele conta a história, né, de um menino que deixou de ganhar uma bicicleta porque mentia. Só que como ele disse que ele voltou a criar histórias, a gente fica em dúvida. Será que ele viveu isso mesmo ou não? Será que ele inventou, né? Achei muito criativo o jeito, né, com que o nosso autor, o Rogério Augusto, escreveu o conto. Ele usa a terceira pessoa do singular, ele, narrador observador, né? Conta a história, no final dá a entender que parece que a história era sobre ele mesmo, mas ao mesmo tempo não, porque ele volta a inventar histórias e fica essa eterna dúvida na cabeça da gente, tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam? Que esse texto aqui é um texto narrado em terceira pessoa, porque o narrador da história fala de alguém, fala de quem? De Felipe, relata a história do Felipe, relata o que aconteceu com o Felipe. Se fosse narrador em primeira pessoa, era o Felipe que teria que contar a história, fazendo de contas, né? Ele dizia, minha mãe, por exemplo, ia fingir não ouvir, ou a mãe podia contar a história como personagem, ou o pai, ele dizia, eu tive um filho chamado Felipe, que mentia muito, né? Vocês percebem a diferença? Se fosse narrador personagem em primeira pessoa, ou o Felipe, ou a mãe, ou o pai, ou quem sabe o cara lá da TV, né? Que sorteou a bicicleta e ia contar a história. Mas no narrador observador, nenhum dos personagens conta a história. É só um terceiro narrador que faz o relato do que aconteceu, tá? Esse é o texto narrado em terceira pessoa. Resumindo então, né? Como é que eu sei que um texto é narrado em terceira pessoa? Quando o narrador é observador, ele não participa da história, da ação, ele apenas relata os fatos, tá? Tranquilo? Bem de boa, né? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui, sempre lembrando que a prof deixa uma sugestão de atividade para vocês fazerem sobre o conteúdo lá na plataforma, né? Ou quem sabe a professora ou o professor que está acompanhando vocês vai ajudá-los e vai sugerir uma atividade para vocês fazerem sobre o conteúdo, tá? Obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.